Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CBD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025, cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nós estamos na lição de número 2, cujo título é Somos Cristãos. E o texto áureo: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículo 19. E a verdade prática: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe está em Gálatas capítulo 2, versículo de 1 a 9, e também o versículo 14. Vamos para a introdução. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica, e esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nessa lição veremos que Gálatas capítulo 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo, e os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. A essência do cristianismo não se baseia em observância externa, mas um relacionamento íntimo e transformador com Jesus Cristo. A fé cristã, ou melhor, a fé cristã é vivida a partir de uma conexão espiritual, onde o crente experimenta a graça e o amor de Deus. Ao enfatizar a relação pessoal com Cristo, esta lição nos lembra que a verdadeira adoração e prática da fé deve surgir de um coração que ama e serve a Deus, e não de uma mera conformidade, regras ou tradições. E essa compreensão é vital para evitar a armadilha do legalismo, que pode desvirtuar a mensagem do Evangelho. E essa lição, cuja temática aborda a verdadeira essência do cristianismo, que se fundamenta em um relacionamento pessoal com Cristo, em contraste com a confusão entre a lei de Moisés e a graça. A igreja, herdando práticas e ideias dos judeus, enfrenta o desafio de distinguir entre as tradições judaicas e a liberdade que Cristo oferece. É essencial entender que a mensagem de Cristo é libertadora e não deve ser aprisionada em regras e rituais. Vamos para o primeiro tópico: prevenindo-se contra a pendência judaizante. E o primeiro subtópico: subindo outra vez a Jerusalém. Em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 1, versículo 2. Anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. E essa segunda visita foi por revelação, e não sendo uma convocação pelos apóstolos. No caso aqui,
não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Paulo menciona que após, no caso, que 14 anos de ministério, ele subiu novamente a Jerusalém, e desta vez acompanhado de Bernabé e Tito. E essa visita não foi uma simples formalidade, mas uma ação guiada por uma revelação divina, conforme mencionado no texto. Isso nos ensina que na vida cristã é fundamental a buscar a direção de Deus em todas as decisões importantes, especialmente quando se trata de questões que podem afetar a verdade do Evangelho. E a presença de Tito, no caso aqui um grego, não circuncidado, é importante e significativa. Ao levá-lo a Jerusalém, Paulo estava colocando em questão a necessidade de seguir as práticas judaicas para a salvação. Essa ação demonstra a coragem de Paulo em defender a liberdade dos gentios em Cristo e a verdade do Evangelho que ele pregava. Ele estava ciente de que a aceitação de Tito seria um teste crucial para a aceitação do Evangelho da graça entre os apóstolos. E Paulo aqui expõe o Evangelho que pregava aos gentios, reafirmando que a sua convicção de que a salvação é pela fé em Cristo, não por obra da lei. E essa defesa é essencial para a manutenção da pureza do Evangelho, pois Paulo queria garantir que seu ministério não fosse em vão e que a verdade da graça fosse preservada. Essa lição é um lembrete de que devemos estar sempre prontos para defender a verdade do Evangelho, mesmo diante de pressões externas. Vamos para o segundo subtópico, o objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus. Estava consciente de que sua subida a Jerusalém era, em obediência, a uma ordem divina. Essa reunião em Jerusalém não foi um concílio formal, mas uma oportunidade para Paulo apresentar seu ministério e a mensagem que pregava. Isso nos mostra que muitas das vezes as decisões mais significativas na igreja acontecem em um contexto informais, onde a direção de Deus é buscada com sinceridade. E a visita de Paulo também tinha um caráter solidário, pois ele levava donativo para os irmãos pobres da Judéia. E essa atitude demonstra a importância da comunhão e do apoio mútuo entre os crentes, independentemente de suas origens. A solidariedade é um princípio fundamental na vida de cristã, repetindo o amor e a unidade do corpo de Cristo. A convicção de Paulo de que recebeu o Evangelho por revelação divina é um ponto crucial. Isso reforça a ideia
de que a mensagem do Evangelho não é uma invenção humana, mas uma revelação de Deus. E essa certeza lhe conferiu coragem para enfrentar os desafios e defender a verdade do Evangelho, mesmo diante dos opositores. Vamos para o terceiro subtópico, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, e seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir o incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do Evangelho e o futuro do próprio cristianismo. É interessante. Foi um ato de coragem do apóstolo Paulo ao incluir Tito na reunião, pois ele era um grego e não circuncidado. Isso coloca em evidência a questão da aceitação do gentio na comunidade cristã, sem a necessidade de seguir as práticas judaicas. A presença de Tito serve como um símbolo de liberdade que o gentio tem em Cristo. Havia pressão dos judaizantes que queria impor circuncisão como um requisito para a salvação, o que representava uma ameaça à liberdade cristã. A resistência de Paulo em ceder a essa pressão, mesmo por um momento, é um testemunho de sua determinação em preservar a verdade do Evangelho. Isso ressalta a importância de defender a liberdade que temos em Cristo contra qualquer forma de legalismo. E a decisão dele não circuncidar Tito foi crucial para o futuro do cristianismo, pois estabeleceu uma base para a inclusão dos gentios na fé sem a necessidade de se tornarem judeu. Essa postura de Paulo reafirma que a salvação é pela graça e não por obras da lei, um princípio que continua a ser fundamental para a fé cristã nos dias de hoje. Vamos para o segundo subtópico, ou melhor, segundo tópico, a pendência judaizante no início da igreja. E o subtópico número 1, o espanto do apóstolo. Tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio dele. O verbo grego metatiseste, quer dizer deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca. O que o apóstolo emprega nessa passagem era usada na antiguidade, quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Paulo expressa a sua perplexidade não apenas pelo desvio em si, mas pela rapidez com que isso aconteceu. Após ter recebido o verdadeiro evangelho, os gálatas estavam sendo persuadidos a adotar uma mensagem distorcida
que impunha elementos da lei mosaica como requisito para a salvação. Essa mudança de pensamento implicava um retorno às práticas do judaísmo, como a circuncisão e a observância de dias sagrados, elementos que a obra redentora de Cristo havia tornado obsoleto. Paulo destaca também que ao desviar, no caso aqui, desviar-se do evangelho, ou seja, para o outro evangelho, e os gálatas estavam o quê? Na verdade, abandonando aquele que os chamou no caso, que é Cristo. O evangelho verdadeiro é fundamentado, no caso, pela graça em Cristo, um chamado incondicional, que oferece a salvação por meio da fé, conforme está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Então, o abandono desse chamado para seguir um sistema de mérito humano não era apenas uma rejeição de uma mensagem, mas uma rejeição do próprio Deus e da obra de Cristo na cruz. E a tendência judaizante na igreja primitiva buscava impor práticas da lei mosaica como condições para a salvação, criando um evangelho híbrido que negava a suficiência da graça de Deus. O judaizante argumentava que a fé em Cristo precisava ser complementada pela adesão às tradições judaicas. Paulo, porém, contesta essa ideia veemente, afirmando que, para qualquer desvio do evangelho da graça é uma corrupção a um outro evangelho, que na verdade não é um evangelho algum, conforme está em Gálatas 1, versículo 7. Os pontos aqui de Paulo, aqui, diante do desvio doutrinário dos Gálatas, é uma advertência para a igreja contemporânea. Assim como no passado, há sempre o perigo de distorções no evangelho, seja pela adição de tradições humanas ou pela diluição de suas verdades fundamentais. Paulo aqui lhe lembra os cristãos de que o evangelho é único e imutável, e qualquer tentativa de alterá-lo, na realidade, um abandono da fé. E essa passagem reforça também a importância de permanecer firme na graça, de que Cristo, rejeitando qualquer sistema de obras ou tradições que procure invalidar ou complementar a obra completa de redenção. Afinal, somente em Cristo encontramos a verdadeira liberdade e a salvação. Vamos para o segundo subtópico. Quem era o judaizante? O termo judaizante vem do verbo grego iadaizou, viver como judeu, adotar costume e rito judaico. E aparece uma única vez no Novo Testamento. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus, convertidos ao Senhor Jesus, ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Aqui o termo judaizante mencionado aqui, ele refere-se àqueles que tentavam impor as práticas e rituais judaicos aos cristãos gentios, no caso. Então essa imposição era uma forma de legalismo que ameaçava a liberdade que Cristo conquistou. A definição do verbo iadoizou ilustra a tentativa de forçar os gentios a adotar costumes que não eram essenciais para a salvação. Os judaizantes eram opositores de Paulo e se apresentavam como irmãos em Cristo, mas suas intenções eram distorcidas. Ele buscava
desestabilizar a mensagem da graça que Paulo pregava, introduzindo a ideia de que a observância da lei de Moisés era necessária para a salvação. E essa oposição não era apenas uma questão teológica, mas uma luta pela pureza do Evangelho. A insistência dos judaizantes de que os gentios deveriam seguir a lei de Moisés como condições para a salvação é um alerta sobre as armadilhas do legalismo. Essa perspectiva distorce a mensagem da graça e pode levar os crentes a uma vida de condenação em vez de liberdade. Então, no caso que a lição nos lembra que a salvação de um dom é um dom de Deus, no caso a salvação é um dom de Deus recebido pela fé e não por obra da lei. Chegamos aqui ao terceiro subtópico, o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto o Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, Paulo parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. E eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. A pressão enfrentada por Paulo e Barnabé durante essa reunião em Jerusalém evidenciou o clima de tensão que existia entre os apóstolos e os judaizantes. Essa situação mostra que a luta pela verdade do Evangelho não era apenas teórica, mas uma batalha real que envolvia a vida e a fé da comunidade cristã. A designação de falsos irmãos para os judaizantes indica que eles se apresentavam como parte da comunidade, mas suas intenções eram malignas. Ele buscava minar a liberdade que os crentes tinham em Cristo, tentando impor uma forma de religiosidade que não era compatível com a mensagem do Evangelho. E essa infiltração na igreja é um alerta sobre a importância de discernir entre verdadeiro e falsos ensinos. A capacidade dos judaizantes de entrar nas reuniões apostólicas sem serem convidados revela a sutileza com que o erro pode se infiltrar na comunidade de fé. Isso nos ensina a importância de estar vigilante e de proteger a pureza do Evangelho. A igreja deve ser um lugar de liberdade em Cristo, e os crentes são chamados a defender essa liberdade contra qualquer forma de legalismo que possa surgir. Chegamos agora ao terceiro tópico, a tendência judaizante hoje. E o primeiro subtópico, o mesmo Evangelho. O Evangelho é um só, não há dois. O Evangelho de Pedro e de Paulo, também chamado respectivamente de Evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiência diferente. O compromisso de Paulo era com os gentios, e ele foi constituído por Deus, o apóstolo e doutor dos gentios, para pregar aos não-judeus. E o de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Aqui a afirmação de que o Evangelho é um só é fundamental para a compreensão da mensagem cristã. Apesar das diferentes abordagens
de Pedro e Paulo, ambos proclamavam a mesma verdade sobre a salvação em Cristo. Essa unidade é crucial para a igreja, pois enfatiza que a mensagem do Evangelho não é fragmentada ou dividida, mas é uma só, acessível a todos os povos. A distinção entre o Evangelho da circuncisão, que é de Pedro, e o Evangelho da incircuncisão, que é de Paulo, ilustra como Deus pode usar diferentes ministérios para alcançar públicos diversos. Cada apóstolo tinha um chamado específico, mas a essência da mensagem permanecia inalterada. Isso nos lembra que a igreja somos chamados a respeitar e valorizar as diferentes vocações e ministérios, desde que todos estejam alinhados com a verdade do Evangelho. Compromisso com a mensagem, no caso que Paulo, ele especificamente chamado para pregar aos gentios, enquanto Pedro se dirigia aos judeus, essa divisão de responsabilidade não significa que a mensagem fosse diferente. Ao contrário, reforça a ideia de que o Evangelho é universal. A compreensão de todos são chamados à salvação, e independentemente de sua origem. É um princípio central da fé cristã. Então, essa verdade deve ser proclamada e vivida por todos os crentes, garantindo que a mensagem de Cristo chegue a todos e que precisa dela. Vamos para o segundo subtópico, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viviam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do Evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro Evangelho, por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou, conforme está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Então, a doutrina judaizante, ao exigir a observância da lei como condição para a salvação, representa um retrocesso à escravidão do legalismo. Isso é perigoso porque a liberdade em Cristo é um dos pilares da fé cristã. Quando os crentes são levados a acreditar que precisam cumprir regras para ser aceitos por Deus, a graça é desvalorizada e a verdadeira essência do Evangelho é comprometida. A imposição de práticas judaizantes pode causar confusão entre os novos convertidos, que podem se sentir sobrecarregados e inseguros em sua fé. Além disso, essa tendência pode gerar divisões dentro da igreja, onde alguns se sentem superiores por seguir a regra e outros se sentem excluídos. Isso vai contra o princípio da unidade do corpo de Cristo, que deve ser caracterizado pelo amor e aceitação mútua. E o legalismo pode sufocar a verdadeira fé, levando os crentes a uma condenação e culpa, em vez de uma vida liberdade e alegria em Cristo. Então essa realidade nos altera, ou melhor, nos alerta para a importância de manter o foco na graça e na verdade do Evangelho, evitando qualquer ensinamento que adicione requisito à salvação além da fé em Jesus. Vamos para o terceiro subtópico desse terceiro tópico: as práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para a lei dietética,
do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso de shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso de talit, o manto ou chale usado para o coração, e o uso do kippah, o solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. E aqui está, os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem um amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado. Fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar de sua tradição e cultura. E tem a letra B, os não-judeus, no caso. Na mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado. Não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro ou não um judeu adotar prática judaica na liturgia, no dia a dia, para imitar o judaísmo? Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. A insistência em prática como observância de leis alimentares e celebrações de festas judaicas pode ser vista como uma forma contemporânea do judaísmo. Embora essas práticas possam ter valor cultural ou histórico, quando são impostas como requisito para a aceitação por Deus, ela se torna problemática. Essa abordagem pode levar os crentes a acreditar que precisam fazer algo mais além de confiar em Cristo para a sua salvação. A ideia de que a salvação pode ser alcançada ou mantida através de obras é um reflexo da mentalidade legalista que Paulo combateu. Essa mentalidade não apenas distorce o Evangelho, mas também cria um ambiente de competição e comparação entre os crentes, onde aqueles que seguem as regras são considerados mais espirituais. Isso contraria a mensagem da graça que afirma que somos salvos pela fé e não por obra. A relevância do Novo Testamento, no caso, as práticas dos judaizantes atuais, nos lembra a necessidade de estar enraizado no ensino do Novo Testamento, que enfatiza a liberdade em Cristo e a salvação pela graça. A igreja deve ser vigilante contra qualquer forma de legalismo que possa surgir, garantindo que a mensagem do Evangelho permaneça pura e acessível a todos. A verdadeira adoração deve ser baseada em um relacionamento pessoal com Deus, não em regras ou rituais que possam obscurecer a simplicidade da fé em Cristo. Chegamos à conclusão. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo, dada por Paulo, já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos gálatas como ao todo o cristianismo nesse mais de 20 séculos da história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. A tendência dos judaizantes, tanto no passado quanto nos dias atuais, representa um desafio significativo para a pureza do Evangelho. A lição nos ensina que a verdadeira essência do cristianismo se fundamenta na liberdade que temos em Cristo, e não na observância de rituais e leis.
O apóstolo Paulo, ao confrontar os judaizantes, nos deixou um legado de vigilância e defesa da graça, enfatizando que a salvação é um presente de Deus recebido pela fé. E é crucial que a igreja permaneça alerta contra qualquer forma de legalismo que possa surgir, pois isso pode levar à confusão, divisão e sufocamento da verdadeira fé. Em vez de deixar levar por prática que não repete a mensagem do Evangelho, os crentes são chamados a viver em liberdade, cultivando um relacionamento pessoal com Cristo e expressando essa fé através de ações de amor e compaixão. E a advertência de Paulo, para lembrar dos pobres, a aceitação mútua entre os ministérios, nos lembra que a verdadeira prática da fé inclui não apenas a busca pela verdade, mas também cuidando com os necessitados. Ao abraçar a unidade do Evangelho e promover liberdade em Cristo, a igreja pode cumprir sua missão de ser luz e sal da terra, proclamando a mensagem da salvação a todos, independentemente de sua origem, ao passado, que possamos sempre nos lembrar de que somos salvos pela graça e chamados a viver em liberdade, repetindo o amor de Deus em nossas vidas e em nossa comunidade. Chegamos no final dessa lição. Creio que foi um aprendizado muito importante, interessante, que possamos estar alerta para esse tipo de coisa não venha acontecer no seio da igreja de hoje. Combatendo a verdade do Evangelho e sendo enganado pela certa heresia que vem surgindo na igreja de hoje. Fico por aqui, que Deus abençoe a todos, fica todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém?